A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo é nesse mundo. Nós estamos já, aleluias, tendo todo entendimento que coisas da terra, nossos olhos não contemplam todas as visões. Somente aquela permitida pelo Senhor e extraordinariamente aquele que o Senhor derrama os dons, para que possa ter uma visão espiritual parcialmente, porque até mesmo os escolhidos não suportaria ver o que o mundo espiritual, que os olhos invisivelmente não contemplam. O que está invisivelmente, nossos olhos visíveis não contemplam. É porque Deus tem um cuidado especial. Não saberíamos viver, até mesmo alguns profetas dos dias, hoje, na nossa contemporaneidade, não suportaria ter essa visão por completo. Aleluias. Então Deus só fornece a visão, aquela que Ele permite. Poderoso Deus, eterno Pai, nós já te agradecemos e bendizemos o teu grande, santo, poderoso nome, que é o teu, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Vem com todo o teu poder, Senhor, com a mão do teu cetro, Senhor, já sendo liberado para o dia de hoje aqueles que creem no teu nome, que confiam no teu nome, que caminham com o teu nome. Ó Pai, envergonha, confunde os inimigos para que não possa ver como o Senhor está nos entregando a vitória. Hoje, Senhor, em forma de clamor e agradecimento, porque no final deste dia o Senhor vai estar respondendo, o Senhor vai estar trazendo estratagema para cada um dos teus filhos diante desta guerra. Aonde sairão confundidos, envergonhados, cegos, atordoados e não verão que os teus filhos e tuas filhas de posse do alto da montanha na vitória. Aleluias! E somente depois disso, glória a Deus, saberão que foi o grande rei que está do lado do seu povo que entregou essa vitória. Amém? Glória a Deus, poderoso, é aquele que anda nas águas. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. O Senhor traz revelações da maneira como o Senhor desejar. Aqui esse ministério você não vai encontrar, aleluias, situações que possa lhe colocar um agravamento real das coisas, porque Deus só me coloca na posição e permite falar até o ponto que Ele permite. Sei que tem algo à frente a acontecer. O Senhor vai trazer esse ministério da oportunidade da palavra, outras situações que você possa conhecer, até mesmo na qual aos poucos quem me conhece e acompanha sabe que Deus me tirou de um lugar que é um lugar inóspito para as almas. Não é lugar de vida, é lugar de derrota. É lugar de trevas. É lugar aonde se quem está lá e não sai de lá vai permanecer em escuridão. E até o dia que Deus chega, o nosso Deus poderoso, aquele que já veio à terra, o Cristo Jesus vier. E se até lá não se arrepender dos teus maus caminhos, da vida obscura de ocultismo, vai estar em sérios apuros. E aí o Deus Todo-Poderoso é que vai fazer o julgamento. Então o Senhor me tirou de um lugar, de um charco de lodo, onde era prisão e eu pagava para ir nesse lugar. Para dizer que é para os caminhos abrirem, para dizer que era para sustentar a família, segurar a família dentro de casa, ainda paga por isso. E aí quando Deus tem projeto, os planos do inferno é frustrado, e você que colocou todo o seu dinheiro lá, porque o diabo quer que você gaste tudo, para ver sua derrota por completo. Dá um pedacinho, mas arranca 10. E aí caiu por terra, Satanás, porque o Senhor tem projeto para você. Essa palavra é para você. Eu estou trazendo aqui um testemunho para dizer que Deus tem um trabalhar diferenciado. E no momento Ele traz aqui. Ainda não trago testemunhos e nem trago relatos destas experiências para dizer como é que o mundo espiritual funciona. E para que eu e você aí, se resguarde e declare que você tem um Deus e que você já escolheu o lado que tu quer permanecer. Que você já escolheu, mas que quer permanecer. Aleluias, amém? Não fique para si essa oportunidade da palavra. Toque aí nos sinos para você receber as notificações. Se inscreve no canal, dá um seu gostei, porque isso fortalece e outras vidas estão esperando
Aleluias, até mesmo é inconsciente, aguardando a liberação do céu, quando o escolhido na terra, aqueles que se usa a boca de Deus e não boca das trevas, cai por terra, porque tem muita gente que se deixa ser usado para ser boca de Satanás, para ser pedra de tropeço, para ter perseguição, para você perder a sua coroa. Então fica firme para aqueles que usam a boca tua para o Senhor e você receber revelação, liberação de palavra. Jesus Cristo está na sua casa libertando-a. Amém? Então, se inscreva. A glória de Deus, Senhor Jesus Cristo. E o canal vai continuar entendendo que vai chegar mais para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar suas espadas. Oh, aleluias. As espadas estão aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais oração, mais poder. Vamos à palavra do Senhor, que está em 2 Reis. Já passamos por aqui, irmãos. Mas sempre Deus nos traz a palavra, a gente volta onde Deus nos dirige. 2 Reis, do capítulo 6, e o versículo a partir do 12. Eita, Deus sempre me coloca em posição para que eu possa entender que está no caminho. Ele dá sinais. E aí aparecem guerras, mas ele dá sinais de 12 era 12 tribos de Israel. 12. Aleluias. Quando Jesus, lembra, entrou no templo, era um garotinho, diz que por volta de 12 anos. É tudo, irmão, tá tudo coligado, porque há uma conexão, terra e céu. Aqui, liga lá. Aleluias. E sim, e Deus traz sinais, ele traz situações, ele traz elementos espirituais do céu que o inferno copia para fazer maldades e trevas. Mas Deus vem com sua lança, que é de 2 gumes, ó. Não é à toa, ela fica aberta em 2. Eita, que espada poderosa. E corta. E não tem nenhum tipo de pessoas que possa fazer as feitiçarias contra a sua vida, porque volta da porta. Você vai entender o porquê. Aleluias. E diz assim: respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos aqui. Aleluias. Pega aí que Deus já revelou no início da palavra. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. E Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu o olho do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor e disse: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eu tô aqui, tu nem sabe, é fogo, é labareda de fogo queimando, é aquela divisa de fogo. Chegou o general de guerra que chegou aqui na tua casa para guerrear a teu favor. É assim que, aleluias, que eu senti aqui esta palavra. É deste jeito. Aquele que anda, que o sapato é de fogo, só o dele, o fogo que incendeia a tua casa. E nenhum demônio toca em você, e nada que tá pensando que vai te destruir, seja plantado por vizinhos, por feitiçarias programada, escreve aí. O inferno também se programa. E coloca lá uma situação da agenda, a agenda pessoal.
que é a agenda do inferno. Na qual, lembra dos sinais que eu disse, Senhor Jesus me responde pelos números, muitas coisas confirmando, pois o mundo dos infernos, ele tem calendário. E o calendário do mundo dos infernos, para cada situação, ele se programa. Eita, foi a revelação que Deus entregou aqui no meio da palavra. Não era exatamente isto. No meio da programação que ele se determina para o ano inteiro, está repreendido pelo nome de Jesus. O que faz com cada situação que para ver contra a vida de pessoas naquele calendário do inferno que eles executa com maior destreza, organização e disciplina. Arranca todo o dinheiro daqueles que participam, os que se dizem que são os membros deles e os que são clientes, para que possa essa agenda se cumpra das tais festividades para o inferno ser alimentado para destruir famílias, abandono dos seus esposos, de suas esposas para uma vida prostituída ou para uma vida prostituída. E para que aqueles filhos que é semente que está escrito no livro da vida, que são a tua semente, possa se perder no processo, porque os pais estão arrebentados e lares dilacerados. Deus entregou isto aqui e disse, olha, povo de Deus, é oração. Aqui Eliseu disse que oro. Perceba que estou toda a estratégia. Eu não sei de que forma as pessoas, já vi outras falar desta palavra, mas aqui houve uma estratagema da parte do Senhor, aquele que ele deliberou dons e talentos espirituais. E o rapaz que acompanha o Eliseu, que eu acho que o nome dele, ele chama aqui de rapaz, é Gerezim, aleluias, louvado, exaltado, aquele que é o rei Geazim. Senão Geazim passou um bom aperto porque saiu da posição, estava acompanhando o mestre ali e saiu da posição e o negócio ficou bem difícil para ele. Eita Deus, suas gerações ainda pegou a maldição que Deus mandou decretar. Então, fica do lado de quem é capaz, todo o poder das lanças dobradas ao seu lado. Porque ficar do lado da dúvida, onde você, porventura, quando tá fraquejando, procura dizer, então foi isso que fulano fez pra fulano, fez pra mim, foi pra Beltano, caiu por terra. Porque aqueles que caminham com o Senhor não tem feitiço, não tem pó armado, não tem dejetos humanos que são pegos para colocar em alimentos, não tem podridão arrancada de cemitério que vai sobrepor sobre sua vida, porque o demônio sai, quando chega na porta, ele volta correndo de um caminho que ele veio, ele retorna por 7. Porque diz o Senhor dos Exércitos, esta palavra. E aqui houve uma estratagema, houve uma estratégia, ou estratagema, para quem prefere, aleluias. Aqui o profeta Eliseu, ele estava dando orientação ao rei de Israel para dizer todas as coordenadas do que aquele o inimigo do exército arameu, do povo sírio, estava ali querer a invadir. E ele disse, não vá por aqui, não vá por ali, é o que antecede o texto. Não vai por aí. E ele assim obedeceu. E aquele rei chamado Ben-Hadad ficou possesso de ódio. Deus está falando já com você em forma de manto. Possesso de ódio, porque ele estava sendo tudo acontecendo, sendo entregue. Se tem alguém aqui que está me entregando, tem alguém que está aqui que está me traindo, está deletando informações, fazendo delação. Lembra? Delação premiada? Essa aqui, na casa, era de graça, que desce do céu e que Jesus não cobra um centavo. Basta você dizer, eu quero esse Jesus. Tudo acontece com ele tá dando tudo bem. Ele nada toca, tá pegando fogo, vai assaltar todo mundo, ele não foi. O que tá acontecendo? Eu quero esse Deus e sai desse território podre e nojento que você está. Deus está dizendo que vai chegar a hora de você sair, porque esta palavra também vai ter para essa pessoa que Deus sabe quem é. E aqui ele disse, eu quero saber, agora vai, pega todo o exército, sobe lá, cerca onde tá. Olha, como pode que pessoas estão morrendo de medo de que Deus vivo tem na sua vida? Aqui, Eliseu e seu rapaz, que é o seu ajudante, Geazim,
foi cercado, aqui diz o texto, com cavalos e carros, um exército para 2 homens. Significa o quê? Você está entendendo o manto? Será que ele estava só com 2 homens? O texto revela que não. Porque aqui o texto diz que Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos de Geazim, para ver o que estava ao redor dele. E disse assim, ó, não tema não, Geazim. A tropa que está com nós é maior, é mais poderosa, não, é a poderosa. É grande. E todos esses dejetos que fizeram para você com teu nome não te alcançará. Deus já está falando contigo. E abriu os olhos espirituais. E Geazim viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E se está dizendo que ao redor de tu, que está pagando preço, que disse eu não saio dessa posição, quem está com você também está cercado de fogo do céu, cavalos e carros. Aleluias! Para que veja que o Senhor é contigo. E aí vão dar notícias e vai dizer, ó, eu não sei o que tem lá naquela casa não. Endereça a terra, endereça pó, endereça prato e nada acontece. Aleluias, isso é para você que anda duvidando do poder de Deus. Dizer, mas deve estar chegando. Oi, eu também estou pegando o meu pedaço. Aleluias. Porque o Senhor disse, ó, que quando Deus manda, aleluias, os homens voltarem, e outra, eu vou dar continuidade, é porque eu quero aqui mostrar algo, irmãos. Aleluias. E ele volta. Perceba, houve estratégias e houve direcionamento. Deus está mandando dizer que o povo de Deus também tem que ter estratégia. Direcionamento. Sim, escreva, profetiza, coloca anotado assim, nós temos uma programação do céu, que liga aqui, liga lá no céu, e nessa programação nós vamos cumprir. Eu não sei que programação é essa que você colocou um propósito na sua casa, uma oração na sua casa, uma oração com teus irmãos na congregação, no teu ministério que tem que realizar. Pega e programa, e entrega ao Pai, diz aqui, Senhor, como Eliseu fez, estar aqui. Agora, meu Senhor, abre os olhos deles para que ele veja. E aí ele abriu o olho de Geazim. E depois Deus falou mais uma vez, quando Eliseu diz, agora, tá todo mundo aí, não é mesmo, Geazim? Tá todo mundo de plantão querendo ver a minha derrota e invadir para acabar conosco. Agora eu vou pedir ao Pai que segue todos eles. Primeiro abriu o olho para que quem está com Geazim saber que Deus é com ele. E Geazim viu as tropas celestiais que era cheia de fogo do céu. E aí depois o profeta disse, agora, meu Senhor, cega aqueles que vieram derrubar o Deus que o Senhor escolheu. Aleluias. E o Senhor deixou todos cegos, atordoados. E eles voltaram para o seu rei cegos, foram para outro lugar de outra cidade. E chegou lá no centro da cidade, em Samaria. E aí ficaram todos cegos. E aí Eliseu ainda deu, olha quanta estratégia, Eliseu deu outra orientação e disse, não mate-os, não fere-os. Bota um banquete, alimente-os para que ele volte bem fortinho, para dizer, olhe, estamos voltando fortinho e sem cegueira, para dizer que lá tem um Deus, lá a gente não volta mais. Rebei, careada, xandarás.
Deus fala neste dia. Ele não quer ver teu inimigo derrotado. Ele deu alimento para o inimigo para dizer: não levante mais contra aquele que eu sou com ele, com ela. Porque se levantar, teus planos serão frustrados e esta família vai prosperar e esta casa vai resplandecer e estes filhos vão ser os caminhos do Senhor e esta filha será uma filha de varoa de promessa, cheia de filhos e frutos, e esta empresa ela vai abrir mais portas e este homem e mulher vai falar ainda mais o nome bem alto que é Jesus e volta pelos infernos de 7 caminhos de nunca deveria ter vindo contra a tua vida, porque todos agora sabem, e assim fez o rei. Todos alimentados voltaram para o seu país e disse Síria, nunca mais volta lá para vir atrás deste rei. Aqui diz que o rei era Joás, se não me engano. Aleluias. E não voltou contra a vida daqueles que o Senhor levantou, que são seus protegidos. Enquanto permanece em posição, escolhe no lado que ficar. Esse é o povo de Deus, que diz, olha, não pagou nada, ainda foi bem alimentado os inimigos. Quanto você pagaria lá no passado, na sua cegueira? Deus hoje está falando com a vida hoje, que saia deste lugar. E aqueles que estão nesse lugar infiltrado falsamente na sua casa ou na sua congregação, mas tá vendo que Deus ele tem e ela tem, não levante contra ela, que você volta para dar testemunho, para dizer, lá não subo mais não. Se arriscar ir para cemitério, pegar terra para jogar naquela casa, não vou mais não. Eu estou parafraseando que tem inimigo seu que diz que não volta mais para jogar terra de cemitério em sua casa. Caiu por terra. Poderoso Deus, eterno Pai. Assim como os inimigos de Deus, naquele momento de Eliseu, que era teus inimigos, Senhor, o Senhor voltou e deu alimento para dizer com vida de que quem está do lado, aquele que o Senhor protege, é maior, é poderoso, é um exército de cavalos e carros de fogo, aonde nenhum inimigo virá sobre a vossa vida, a vossa casa, e vai dar testemunho, as trevas vai voltar para dizer, tem um Deus com ele e com ela, não voltamos nunca mais. E aqueles que estão na tua casa, que nem parente seu tá, parentela, porque está contigo, assim como foi Geazim, viu com os olhos que Deus liberou espirituais. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço com poder esta palavra, porque o Senhor é poderoso, majestoso, imbatível, tremendo ainda acima do mar. E essa cavalaria está ao redor da sua casa. E Geazim também viu os anjos, os cavalos, eita, cercando a casa do teu coração, da tua mente, dos teus negócios, do teu ministério que Jesus chamou. Amém? A paz do Senhor, graça e paz do Eterno para a vossa vida e sua família.